Olá, o assunto hoje é síndrome fúngica. Muita gente ainda confunde síndrome fúngica apenas com a presença de fungos na pele, na unha ou até mesmo aquela candidíase de repetição. Mas o que talvez muitos profissionais ainda não avaliem é a relação de fungos, principalmente crescendo desordenadamente e fazendo uma bagunça no intestino, levando a sintomas e sinais extraintestinais. E eu vou conversar então com vocês um pouquinho hoje sobre a presença desses sintomas para que vocês fiquem de olho e também, é lógico, basicamente nós vamos falar coisas importantes de tratar para reduzir esse crescimento de fungos excessivos. Vale a pena a gente começar a falar que é natural que tenhamos fungos no nosso ambiente intestinal, assim como temos bactérias, enfim, outras espécies de micro-organismos. Porém, esses micro-organismos fúngicos devem estar numa proporção bem pequenininha quando essa microbiota intestinal está equilibrada, porque realmente são micro-organismos, né, de característica com na verdade, de características não, mas de predominância, né, oportunista. Então, eles se desenvolvem muito em situações de disbiose intestinal. E também, né, provocam o que a gente chama de disbiose fúngica. O grande problema e por que leva a questões extraintestinais, vocês vão ver que você está sintomas e sinais pelo corpo inteiro, é que o crescimento desordenado de fungos no nosso intestino provoca o famoso leaky gut, aquele intestino hiperpermeável. E a partir do momento que nós temos o leaky gut, várias toxinas, bactérias e inclusive esses fungos vão ser liberados para a corrente sanguínea e vão se espalhar para causar problemas aí em todo o corpo humano. Então, vou começar de cima para baixo para vocês colocarem aí como pontos de observação para crescimento fúngico. Vale lembrar que a maioria dos sintomas acontece em outras situações também. Então, a gente tem que ter uma avaliação super cautelosa, né, para ir eliminando as outras possibilidades que podem dar o mesmo sinal e o mesmo sintoma. Queda de cabelo, caspa, descamação, dermatite, coceira, vermelhidão. Principalmente, gente, a gente vai pensar assim, ó, caspa, descamação, coceira, vermelhidão na cabeça, aqui, ó, na lateral das narinas, acima, aqui no meio das sobrancelhas e na pálpebra, ok? Então, são locais muito comuns, né, de terem essas questões, ainda em região de cabeça. Dor de cabeça constante, presença de enxaqueca, dificuldade de se concentrar e de memória recente. Paciente que altera muito de humor e tende a ficar mais irritado. E em relação, gente, a essa dificuldade de concentração e memória, isso é clássico de leaky gut, né? O intestino ruim, hiperinflamado, oxidado, com crescimento fúngico, tende a ter essas questões, uma vez que a gente já conhece o eixo intestino-cérebro. Ainda, né, pensando em outras condições, clássico de crescimento fúngico, aquela fome logo depois de comer, porque a gente não pode esquecer que esse paciente está nutrindo uma quantidade grande de uma espécie que se aproveita principalmente do grupo de carboidratos. E por isso vem um outro sinal, que é aquela vontade de doce que do nada começa a aparecer em pacientes que nem tinham essa característica. Uma outra coisa importante é analisar a língua dos pacientes. Uma saburra lingual em pacientes que têm o hábito de fazer higiene bucal, né? Branca, depois de comer, assim que acorda, e que mesmo você ensinando ele a fazer, por exemplo, a raspagem dessa saburra com o raspador de cobre, mesmo assim no dia seguinte ela tende a crescer e ela, né, fica ali insistindo.
é sinal de síndrome fúngica. Aquele cansaço sem explicação, o paciente não tem energia nem para pensar, nem para se movimentar, né? Também é condizente com síndrome fúngica, uma vez, gente, que esses fungos vão consumir grande parte aí dos nutrientes da dieta e provocar uma depressão também nos estoques que esse paciente pode vir a ter. No sistema digestivo, aqui é um ponto crucial, porque muitas pessoas começam a confundir nesse momento supercrescimento fúngico com supercrescimento bacteriano, porque ter fungos em excesso também aumenta indigestão, gases, distensão abdominal. O paciente também pode ter trânsito intestinal alterado, como diarreia e horas constipação, e começam a vir as sensibilidades alimentares. Por que, gente, vem sensibilidade alimentar quando tem fungo? Porque quebra a barreira intestinal, porque a gente perde a tolerância intestinal. E essa tolerância, ela só é presente no intestino saudável, com a inflamação controlada, com a permeabilidade controlada. E na quebra de tudo isso, nós também vamos ter esse paciente começando a se queixar de sinais e sintomas indesejados com alimentos que ele sempre consumiu e nunca teve problema. É muito comum em mulheres a candidíase de repetição, a redução da libido e também infecção urinária de recorrência. Em homens, é mais comum uma coceira e uma vermelhidão em região de interno de coxas, bem próximo à virilha. Fungo e micose na pele e nas unhas, e durante a noite, um sono mais agitado, acompanhado muitas vezes de uma sudorese noturna. E aí, como é que a gente cuida, né? Uma vez que nós temos aí tantos sinais e sintomas para avaliar nesses pacientes. Cuidados importantes. Vou falar da parte nutricional, porque muitas vezes, né, é o que me cabe devido à profissão. A dieta de quem quer reduzir fungos precisa ser reduzida de açúcares, quaisquer que eles sejam. Então, açúcares provenientes de alimentos processados, açúcares provenientes de lácteos, como a lactose, por exemplo, são muito importantes de serem reduzidos ou até mesmo excluídos até que o problema seja resolvido. Em contrapartida, eu também preciso recuperar a integridade intestinal, a barreira desse intestino e a própria microbiota. Então, uma alimentação rica em fibras pré-bióticas, como psyllium, como inulina, mas se o paciente distende demais, a inulina não é uma opção muito agradável. E aí a gente ficaria, por exemplo, entre o psyllium, até mesmo uma aveia, a goma cássia, são muito importantes. Pensando ainda em microbiota, muitas vezes a gente tem que tirar uma questão de confusão, porque alimentos fermentados são muito interessantes para a saúde intestinal, mas nesse caso, nada de alimento fermentado no tratamento da disbiose fúngica, né? A gente pode entrar com alguns ativos naturais que têm propriedades antifúngicas, como o extrato de alho, ou aumentar o alho na dieta. A gente pode entrar com um orégano em sua opção de chá, de cápsula, na própria alimentação, né, por suas propriedades antifúngicas também, né, e teriam outras opções, a própolis, que é super comum, né, a romã, que a gente pode fazer um chá de casca de romã. Isso é muito interessante. Vale a pena aqui para a gente finalizar, né? Falamos um pouquinho da alimentação, do que não pode ter. Bebida alcoólica não pode ter, porque piora essa integridade intestinal e a própria microbiota, tá? Nessa fase. A gente também precisa de trabalhar com uma alimentação que tenha não uma restrição, mas um controle de proteína animal, porque o excesso de proteína animal aumenta o pH desse intestino, o que dá mais um ambiente melhor para esses fungos se desenvolverem, né? Então, cuidado com dietas com alta carga de proteína animal. E uma coisa muito interessante é a gente começar a pensar em outras questões que podem se agravar ou até mesmo se desenvolver com a síndrome fúngica. Então, síndrome fúngica está relacionada com
com resistência à insulina está relacionada também com esteatose hepática não alcoólica, então aumento daquela gordura em região de fígado, né? E a gente precisa olhar para esses pacientes de forma diferenciada. O vídeo aqui é só para chamar sua atenção para a importância desse quadro clínico e também para te trazer um olhar diferenciado. Eu tenho um material que tem uma tabela muito ilustrativa com o corpo humano, que tem todos esses sinais e sintomas, acompanhado de um mapa mental que traz desde as causas até os sinais e sintomas, o tratamento nutricional, todos os cuidados complementares e até mesmo a indicação de fitoterápicos, né? E alguns cuidados gerais. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo e aproveitem esse conteúdo. Um grande beijo e até a próxima!